Boa tarde a todos e a todas, aos nossos técnicos, coordenadores, chefes de núcleos. A gente está aqui começando essa webconferência. Vou me apresentar primeiro, sou o Rony, que muitas pessoas já me conhecem, mas estamos na SED, no time do Renato e do Raf, trabalhando com ele. E estamos com a Neide e a Juliana. Oi, pessoal. E no apoio Tudo bem? Estamos com a Lucineide. Então, eu quero falar com vocês um pouco sobre o nosso departamento. Dentro da reestruturação dos departamentos da SED, da Superintendência Pedagógica, foi criado um departamento chamado Departamento de Acompanhamento Pedagógico. E nós fazemos parte desse departamento. Esse departamento, ele tem a finalidade de acompanhar os núcleos, vocês e as escolas. E, principalmente, o acompanhamento com vocês diretamente. Esse departamento ele vai ser o coração da superintendência. A gente vai trabalhar com as ações diretamente nas escolas, tá? Eu queria que os núcleos que estão entrando agora se manifestassem e se identificassem para que a Lucineide pudesse estar acompanhando. Uma outra informação, a gente vai disponibilizar a gravação desta web e também o material que a gente vai trabalhar com vocês nesse momento. Tá? Então, voltando ao assunto do Departamento de Acompanhamento Pedagógico, a gente vai trabalhar diretamente com tutoria pedagógica. Quem conhece já vai ter uma noção de como vai ser. Quem não conhece, a gente já sugere que comece a pesquisar. Tá? Vamos começar, então, com a primeira lauda. É um pensamento. Só que, a propósito do óbvio, eu não tenho dito e redito que nunca das coisas que descobri, sobretudo no meu exílio longo, e que nem sempre o óbvio é tão óbvio quanto a gente pensa o que ele é, Paulo Freire. Por que dessa frase? Porque muitas vezes as coisas no trabalho diário, a rotina nossa pedagógica e a rotina de trabalho com as escolas, a gente começa a pensar que as coisas são óbvias. A escola vai fazer isso, a escola vai ter discernimento, que tem que ter mais essa atitude dentro da escola. Porém, a gente tem que entender que tem que ser repetido e fazer algumas falas que muitas vezes são simples, mas tem que repetir. Porque a escola todo dia está recebendo professor novo, funcionário novo, diretor assumindo direção, pedagogo novo. Então, sempre é válida essa retomada e esses protocolos a ser cumpridos. Então, qual que é o objetivo do Departamento de Acompanhamento Pedagógico? O acompanhamento pedagógico, mais necessariamente. Qual que é o objetivo dele? Assessorar as escolas na implementação do plano de ação para o fortalecimento da aprendizagem por meio de acompanhamento do trabalho pedagógico para prevenir o abandono e a reprovação. Então, a finalidade deste departamento é implementar as ações dos outros departamentos da SED, essas ações pedagógicas que vai atingir o objetivo do ensino-aprendizagem, que esse é o principal foco nosso, é o ensino-aprendizagem. Aí a proposta é trabalhar com o IDEB 2017, o SAEP 2018, e a gestão pedagógica e o processo de ensino-aprendizagem. Então, todos vamos trabalhar com indicadores e também com o processo de ensino-aprendizagem. Vale a pena ressaltar para vocês que esse departamento ele está dividido em duas coordenações. Ele é a coordenação de tutoria pedagógica e boas práticas e a coordenação dos indicadores de resultados. Então, nesse quesito de boas práticas, é importante também ressaltar que vamos estar monitorando e mapeando as escolas que têm práticas de sucesso para combate ao abandono, combate à reprovação, no processo de ensino-aprendizagem, que é onde a gente entenda que essas práticas são pertinentes para levar como estratégia nas escolas que estão com esses pontos de atenção. A estratégia. A estratégia de acompanhamento contínuo dos técnicos pedagógicos dos NRE junto às escolas, fazendo formação em serviço, por meio de tutoria, realizando observação, encaminhamentos, apoio e devolutiva, fortalecendo a gestão pedagógica. A proposta, então, como a gente teve os encontros em Faxinal do Céu e aqui em Curitiba, com os diretores e representantes dos núcleos, foi trabalhado
as oficinas de liderança, tecnologias de inovação, hora atividade e gestão de sala de aula. Então, a estratégia vai ser direcionada nesse sentido, não engessada, mas é o que a gente tem de início de trabalho como princípio para iniciar esse trabalho. Aqui é um ponto muito, muito importante. Eu quero que vocês coloquem uma atenção bem nesse quesito, porque todo o nosso trabalho e todo o trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação como eu disse para vocês, no Departamento de Acompanhamento Pedagógico, onde vai ser o carro-chefe, onde a gente vai estar diretamente, continuamente ligado a vocês, núcleos e escola. Então, para ter sucesso, o sucesso do núcleo, o sucesso da secretaria, o perfil do tutor, ele é fundamental. É imprescindível que o tutor, como está no texto, que ele tenha um bom relacionamento com as escolas, que seja um tutor que saiba escutar, que saiba ouvir a escola, que consiga ter aquele discernimento do contexto da escola, quais são as dificuldades desse ambiente escolar que tem enfrentado, que ele seja uma pessoa com esse perfil, que tenha perfil formador, segurança, liderança e acreditar na possibilidade de mudança. Então, isso, como quem participou da oficina do diretor Amaral, lá do Ceará, ele tem uma palavra muito forte que ele deixou marcado, o acreditador. Essa pessoa tem que ser acreditador nesta proposta, em tutoria pedagógica. Ele tem que acreditar nessa proposta, que ela é desafiadora, sim, ela que nos desafia, que nos coloca, assim, em uma reflexão, numa provocação, mas, ao mesmo tempo, é inspiradora porque a gente pode, sim, fazer a diferença na vida das escolas. Esse trabalho, ele não é burocrático. Ele é um trabalho na prática. A gente vai estar trabalhando diretamente com as escolas, analisando o plano de ação, desenvolvendo pessoas, desta forma. Então, por isso, esse perfil de formador. E esse técnico, ele tem que gerar inspiração. As pessoas têm que se inspirar nele. O professor, o pedagogo, o diretor. Então, são pessoas assim que têm que ter esse perfil. E seja reconhecido tecnicamente pela escola. Esse reconhecimento, tecnicamente, é o conhecimento desse técnico. Vocês podem perguntar, Rony, então tem que ser pedagogo? Tem que ser professor de língua portuguesa, matemática? Não necessariamente. Se a pessoa se encaixa dentro desse perfil e ele está engajado em realizar esse trabalho, é o que basta, assim. Porque não é necessariamente vai estar engessado dentro de uma formação de pedagogo ou professor de português, ou de matemática, por exemplo. Eu sou professor de história. Então, isso já demonstra que a gente vai estar transitando por várias disciplinas. Isso é muito interessante para que o professor das outras disciplinas também se sinta representado e reconhecido dentro desse departamento. Então, assim, as atribuições desse tutor, isso também é importantíssimo para o sucesso dessa atividade. Traçar o perfil da escola, esse tutor tem que traçar o perfil dessa escola, apoiar a gestão na implementação do plano de ação, observar a organização do trabalho pedagógico, nos espaços, tempos, relações entre sujeitos, formas de resoluções de problema, sugerir estratégias e encaminhamentos para os pontos de atenção e detectados, desenvolver a prática dos gestores, as rotinas de trabalho de um tutor incluem estratégia como observações da prática do tutorado, feedback, planejamento e ações modelares. Então, esse é o perfil que o tutor tem que ter. Eu sei que deve estar surgindo várias dúvidas nesse momento. Então, vocês vão colocando essas dúvidas para a Lucineide, que nos está nos apoio, ela vai anotando e, ao final, todos nós vamos participando e vamos respondendo e contribuindo na medida do possível, tá bom? Nessa questão do perfil atribuído a esse tutor, como já linkei na lâmina passada, aqui também volta a sugerir esse perfil, como que vai ser o papel, as atribuições e o trabalho desse tutor. Ele tem que trabalhar o plano de ação com o diretor, ele vai estar muito vinculado ao diretor e o pedagogo, ele tem que ter esse papel de mobilizador do diretor para engajamento
na parte pedagógica da escola, no que consiste o pedagógico, no processo de ensino-aprendizagem da escola, para que o diretor não fique apenas voltado para as questões administrativas, como financeira, RH, aquilo que vocês bem sabem. Então, esse tutor tem esse papel também. E trabalhar junto com o pedagogo, nesse trabalho de buscar a estratégia dentro do próprio plano de ação da escola. Também uma questão importante, muitas vezes está sendo feita uma ação dentro da escola e está com alguns problemas. Não pegar e abortar essa ação, e sim replanejá-la, buscar novas estratégias dentro dessa ação para ter um bom desenvolvimento dela. Então, seria alguns quesitos, mas como a gente vai ter uma formação, que depois eu vou falar sobre isso com vocês, vai ser esclarecido melhor. E quais pontos, não são as atribuições desse tutor? O tutor não está lá para resolver questões não relacionadas ao pedagógico. Esse tutor não tem como ele ficar com a demanda, por exemplo, da Bolsa Família, e acompanhar, ser um tutor de uma escola. Por quê? Como eu vou dizer para vocês assim, ser um trabalho de cadastro de Bolsa Família, muitas vezes acaba sendo mais tranquilo, no sentido de que você vai fazer um checklist, vai comparar apenas, vai riscar lá, essas pessoas não estão participando, vai ter que ser tirado da Bolsa Família. Porém, um trabalho de tutoria pedagógica exige mais, e acaba que a pessoa vai perder o foco do trabalho. Então, a gente pede que, nesse quesito, o tutor ele seja exclusivamente que faça o trabalho de tutor na escola. Ele não pode ir lá para dar um recado, verificar se estão assinando o livro ponto. O RH pede, já que você está indo lá na escola, veja o livro ponto. Veja se o pessoal do financeiro, veja se a prestação de contas, se as notas são, se tem os 3 orçamentos. Entrega um protocolo e outros documentos do NRE. Ser prescritivo, deve-se instigar o outro à reflexão. Assumir responsabilidades da equipe de gestor também não. Ele não tem que fazer o papel do diretor e do pedagogo. Ele está para dar apoio, dar sugestões, pensar junto, buscar resoluções de problemas juntos. Mas quem trata das questões pertinentes à escola são os gestores, são o diretor e o pedagogo. São esses dois sujeitos que vão ter que fazer essa interação com o restante da comunidade escolar. Ele pode estar junto? Pode sim, ele pode acompanhar, ele pode estar dando um feedback posterior dessa ação, mas ele não pode tomar frente. Então, não é nessa perspectiva, não é da função dele. Então, o tutor pedagógico ele tem que estar diretamente vinculado às questões pedagógicas da escola, não como mais alguém que vai lá, por exemplo, o que acontece muitas vezes? Está indo na escola, veja lá quantos alunos tem na turma do segundo ano A. Passa na sala e conta. Não, porque vai perder o requisito, porque esse vínculo do tutor com a escola é um vínculo de parceria. Tem que pactuar essa relação que vai ser de apoio e não de fiscalizador, porque vai romper essa proximidade do técnico com a escola, o tutor com a escola. Vai acabar a escola vendo ele como um agente fiscalizador e que isso não vai ser positivo para o trabalho. A organização desse trabalho. Se você quiser continuar, tudo bem. Tá. Então, a distribuição de tutores e escolas, preferencialmente, são 7 escolas por tutor, ou seja, então cada tutor tem que estar com 7 escolas, preferencialmente, para que o trabalho, por pesquisa que a gente fez em outros estados, em outras cidades e tal, esse trabalho funciona muito bem com o número de 7 escolas por tutor. A gente sabe também do grau, do nível de número de pessoas no setor pedagógico e o número de escola naquela lista que foi enviado para vocês. Então, isso cabe a organizar. Nesse quesito da distribuição das escolas para os técnicos, é importante frisar para vocês que houve 2 momentos já de reunião com o Renato, o secretário, e com o nosso superintendente, o Raf, que já conversaram com os chefes dos NREs, com os chefes de núcleo, colocando essa situação de reestruturar a coordenação, o setor pedagógico do núcleo, com essas pessoas, otimizar
nesse quesito. E não reimplantar a estrutura da superintendência dentro do setor pedagógico. Não é necessidade de criar uma coordenação do Departamento de Acompanhamento Pedagógico, e sim reorganizar dentro desse trabalho que vai ter, e não nos departamentos. Critério de escolha das escolas. As escolas com menor IDEB ou nota do SAEP. Por que nota do SAEP? Porque vocês bem sabem que tem várias escolas que não tiveram notas atribuídas no SAEB, devido ao número de menos de 80% de participação no dia da avaliação. Então, a gente usou a nota do SAEP para ter um critério e para indicar essas escolas. Essas escolas foram indicadas para vocês. Alguns núcleos vão ver que as escolas estão com a média razoavelmente elevada, tá? Por que está nesse sentido? Mas antes de falar nessa situação, eu vou explicar para vocês qual foi o critério da indicação das escolas. Escolas que estão abaixo da média do estado do Paraná. Por exemplo, a média do estado no fundamental é 4,6. Então, as escolas abaixo de 4,6, a gente colocou dentro desse trabalho. E do ensino médio, a média abaixo da média do estado, que é 3,7, também foram colocadas. Acho que vale pontuar, Rony, que tem algumas escolas que têm o ensino médio, que essa escola talvez esteja acima da média do Paraná, mas o fundamental, por exemplo, está abaixo. Então, ela entra dentro dos critérios que a gente colocou, ela também entra na lista. Porque algumas pessoas já mandaram mensagem, eu que estou lá respondendo essas questões da seleção das escolas dessa lista. Então, eu não sou, né, porque eu estou sempre no WhatsApp e o pessoal ainda não conhece meu rosto, então sou eu que estou respondendo vocês. E se vocês ainda tiverem dúvida, quem ainda não perguntou e gostaria de questionar sobre as escolas que estão lá listadas, podem entrar em contato no grupo ou comigo no privado direto, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Mas inicialmente foi esses critérios que o Rony está colocando que a gente usou para chegar naquele número de escolas. Então, e outra questão é a frequência de visitas desse tutor às escolas. Ela deverá acontecer semanalmente e, em alguns casos, quinzenalmente. Qual que serão, assim, no sentido quinzenalmente? O grau de atenção. As escolas que estão com ponto crítico de atenção, que precisa estar uma proximidade maior, é semanalmente esse processo. Ele vai, visita, volta, planeja, vê as situações, faz uma análise, replaneja para outra semana voltar para a escola. Então, é um trabalho de feedback, como a gente comentou no início, o tempo todo com essa equipe gestora da escola. Os encontros formativos em Curitiba serão mensalmente. A gente está trabalhando para fazer encontro mensalmente. A gente está se organizando para isso. Uma vez por mês, necessariamente, será a vinda do coordenador pedagógico com esses tutores para Curitiba, para a gente fazer formação, buscar plano de ação, fazer todo um trabalho de apoio a vocês. E os nossos técnicos, aqui vale lembrar, nós dividimos os núcleos também por macros regiões, onde vai ter um técnico da secretaria, do departamento, acompanhando esses tutores, também dando feedback, trabalhando, e eles vão estar presentes uma vez por mês nesses núcleos, nessa intensidade também. É um trabalho muito intenso, um trabalho desafiador, volto a frisar, mas que vai ser gratificante, porque a gente vai ver o resultado na prática das nossas ações. O apoio do Departamento de Acompanhamento Pedagógico constantemente aos NRE, inclusive presencialmente. Foi o que eu acabei de falar com vocês, que é uma vez por mês, no mínimo, estou dizendo para vocês, a gente vai estar presente nos NREs. E esse técnico do departamento vai visitar e acompanhar uma tutoria dos tutores do núcleo, junto com a escola, para observar, ver o trabalho que está sendo entregue. Para a gente dar um feedback e também ver as boas práticas, para a gente que possa replicar em outros núcleos, em outras escolas também. A carga horária de 8 períodos nas escolas e 2 no NRE. Pode explicar daí para... Aqui a gente dividiu em períodos, né? A gente pensando que na semana dos 5 dias a gente tem os períodos manhã e tarde, então a gente tem 10 períodos distribuídos na semana. Então, o que a gente está colocando aqui é que desses 10 períodos, idealmente 2 eles fossem passados no núcleo para fazer o planejamento das visitas às escolas e reunião com o coordenador pedagógico e demais tutores para
falar sobre o que aconteceu na visita naquela semana, trocar ideias, ações, estratégias, etc. E o restante desses outros 8 períodos para visitar e estar nas escolas. A ideia é que quando o tutor vá na escola, ele passe pelo menos o período da manhã inteiro ou o período da tarde inteiro, não em reunião exclusivamente com o coordenador ou com o pedagogo ou o diretor, mas visitando a escola, fazendo a tutoria. Então, idealmente, isso iria acontecer num período, né? Então, foi mais ou menos essa a divisão de tempos que a gente está imaginando para os tutores. Posso falar um pouquinho? Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria que vocês pensassem assim. Vocês estão lá com a relação das escolas. Hoje vocês já vão definir quem vai para onde na segunda-feira à tarde. É importante vocês pensarem também na questão da organização pela proximidade do núcleo, né, e dos técnicos. Então, por exemplo, assim, o técnico, ele reside próximo à escola que precisa de atenção. Então, essa escola pode ser um ponto de referência para esse técnico, porque daí ele já vai, em vez dele ir para o núcleo, ele vai para essas escolas para poder atuar. Essa organização é importante, ela interfere na organização do núcleo, né? Eu acho que vocês estão pensando assim, em várias questões que nós também estamos pensando. Num primeiro momento, nós estamos entendendo que as formações mensais que trazem vocês para cá não vão funcionar com bolsa posterior, né? Nós vamos trabalhar com a questão da central de viagem. É importante também vocês pensarem e solicitarem para os chefes onde vocês precisam pensar melhor o atendimento das escolas mais distantes. Os pontos de atenção é importantíssimo que vocês deem foco para as escolas que estão com dificuldades enormes de aprendizagem. Por quê? Porque essas escolas são as que mais precisam que a gente oriente, esteja perto, esteja junto. Então, nesse momento, tem alguns escrevendo já assim, mas se eu tenho 75 escolas, como eu vou fazer, né? Nesse primeiro momento, vocês dividem as escolas que precisam de mais pontos de atenção, 7 por técnico, pensando que, se são 10 dias, um período em cada escola, 7, né, períodos, um em cada escola, e 3 períodos ainda para ajustes no núcleo. Vocês devem estar se perguntando sobre as outras demandas, né? Nós também ainda não temos maiores informações de como isso vai ser dirigido, organizado, mas entendemos que como o nosso diretor Raf é o diretor também de outras demandas que são estritamente pedagógicas, né? Mas que não se referem ao acompanhamento em loco, elas também vão ser reorganizadas de forma a vocês terem uma equipe pedagógica atuando. Também temos questão a gente não pode só pensar nos núcleos que tem várias escolas, nós também podemos pensar em núcleos que têm 35 escolas e 5 estão em questão de ponto de atenção e que precisam atendimento. Quando a gente fala aqui da CED, é porque a gente tem a visão de vários núcleos e não só de alguns. Como também quando a gente fala no núcleo, a gente tem a visão de várias escolas e não só da escola de origem. Então, vai ampliando as possibilidades de trabalho. Então, as ações iniciais, vamos voltar aqui na nossa lâmina. As ações iniciais, o seminário, que foram ações da CED, da Secretaria, as ações de aprendizagem em foco, que teve os diretores, em Faxinal, em Curitiba, representantes da equipe pedagógica do NRE, a replicação dos eventos que vocês fizeram aí na própria, com as escolas, em polo, outros fizeram com todos os diretores do núcleo, com as equipes pedagógicas e diretores auxiliares das escolas. Esse trabalho, ele é importante a gente replicar e fazer o trabalho de vivência, porque a gente acredita, assim, que se aprende fazendo.
a gente quer fazer trabalhos de oficinas, de trabalho intenso, de vivência mesmo com os nossos diretores, pedagogos e diretores auxiliares. Nesse quesito, é muito importante a gente ter esse ponto de atenção, de fazer as vivências em oficinas, porque a gente acredita em aprende fazendo. Então, o adulto tem essa necessidade e, por isso, a gente pede e pede para vocês encarecidamente que façam esse trabalho de oficinas tal, e prepare. A gente sabe que é trabalhoso. Nosso departamento, a nossa equipe que a gente está compondo, as pessoas que estão vindo estão cientes que vai ser muito trabalho, e isso a gente sabe, mas precisamos nos ajudar. Nós vamos ajudar vocês e vocês ajudam as escolas. Essa a função, é o norte que nós temos de trabalharmos junto e superar as nossas metas aí, que foram metas audaciosas estabelecidas pelos nossos diretores lá nos planos de ação, naquela oficina de avaliação. São metas audaciosas, é importante a gente fazer esse trabalho para a gente tornar o Paraná como referência na educação, porque temos pessoas competentes, professores, pedagogos, funcionários, diretores. A gente precisa apenas alinhar e ter um foco de trabalho bem determinado. Outros fatores inerentes a essa situação, a gente vai ter que ajustar, sentar junto, é importante sentar junto e buscar uma saída. Então, assim, não vou ter respostas prontas para dar, porque seria muito fácil, não tenho, mas vamos sentar junto e buscar saída. A mesma coisa, a gente senta junto com o nosso superintendente, o Raf, e também vamos buscar saída. Então, outra ação inicial que a gente tem é essa webconferência que a gente está fazendo hoje, para vocês identificarem os tutores. Dias de estudo e planejamento, acompanhamento da construção do plano de ação, técnicos e futuros tutores. Então, assim, semana que vem a gente começa os dias de estudos e a gente tem um trabalho já para vocês, um trabalho grande, importante, e esse trabalho é importantíssimo porque a gente tem que estar trabalhando junto com as escolas. Então, a gente tem que estar lá na escola para receber os nossos professores, os nossos funcionários, pedagogos, diretores, dando as boas-vindas. Então, o acompanhamento da construção do plano de trabalho da escola, do tutor do NRE, agora que vocês vão sentar e vão estabelecer quem vai ser o tutor de qual escola, tal, dentro daquele perfil que a gente conversou antes, já é importante que esta pessoa ela possa estar visitando as suas escolas, e aquela escola com ponto de atenção maior, ele participe do plano de ação. Ele acompanhe, a gente vai ter um roteiro todo de trabalho, de como fazer. Então, o plano de ação. Eu vou pedir para a Neide falar um pouco do plano de ação. Então, pessoal, se a gente pensa, vamos ver, uma coisa é o acompanhamento ao longo do ano letivo. Outra coisa é o acompanhamento mais de perto que vocês farão agora na segunda-feira à tarde. Na segunda-feira à tarde, a escola está com a responsabilidade de construir o plano de ação em algumas dimensões. Então, o que a gente vai fazer com os alunos faltosos? O que a gente vai fazer com a defasagem em relação aos conteúdos, né? Então, essas ações, nós fizemos um roteirinho para vocês, pensando nas possibilidades de discutir quais são as perguntas que vocês podem fazer, instigar, que levem as pessoas a pensar nisso. Então, o que a gente pode fazer em relação ao plano de ação, né? O que a gente vai instigar que eles pensem? Que para reduzir a reprovação, para reduzir o abandono, para melhorar a proficiência na leitura, né? Para melhorar a escrita, para melhorar a proficiência na resolução de problemas, a gente tem que diminuir essa defasagem em relação à aprendizagem. Como que a gente pode fazer isso? Pode ir, Rony. Aí, beleza. Eu acho que está com uma sequência diferenciada, né? No roteiro, mas não tem problema. Vamos por aqui. Então, pensando nisso, nós temos aí como foco a redução da reprovação, a redução do abandono, o foco na aprendizagem, pensando a leitura e a escrita,
E o foco na aprendizagem, pensando a resolução de problemas e a questão das problematizações. Esses focos, eles vão se desdobrando, né? Então, pensando que, em relação à reprovação, o que faz o meu aluno reprovar? É a defasagem de conhecimento e é o aluno faltoso. Se eu pensar estratégias para evitar que o aluno tenha muitas faltas e para garantir que ele vá tendo sucesso, eu já consigo. Em relação ao abandono, se eu tomar providências para que as faltas sejam acionadas e o estudante não fique distante da escola já no começo, eu consigo pensar coisas diferenciadas e conseguir esse aluno de volta. Outra coisa é o acompanhamento bem próximo a esse estudante, no dia a dia, que ele se sinta realmente contemplado e pensar formas de contato com a família que sejam eficazes, que sejam assim, realmente tragam o pai mais perto para o acompanhamento escolar desta criança. Em relação à questão da aprendizagem, eu penso ela de forma interdisciplinar, né? Dentro da categoria da totalidade, da contextualização, buscando o entrosamento de todas as disciplinas, trabalhando ali. Só um pouquinho. Aí. Trabalhando o incentivo à leitura em todas as disciplinas, a interpretação como foco em todas as disciplinas, sabendo que a gente, isso é jeito de trabalhar, isso está muito ligado à metodologia, que os conteúdos colaboram para isso, e que as ações fora de sala de aula, elas têm que ser pensadas em relação à questão dos espaços. É agora, nesse start de começo de ano, que você vê quais são as atividades, como que vai ser utilizado esses diferentes tempos e espaços. Importantíssimo a gente discutir como serão ocupadas essas horas atividades também, porque aí a gente tem as formas de desenvolver todas essas coisas que a gente pensa. A gente tem a gestão de sala de aula, onde isso acontece, e a gente tem a hora atividade como elementos importantes para a gente fazer esses combinados junto com os professores e que eles consigam desenvolver esse trabalho dentro de sala de aula. Por fim, na parte de resolução de problemas, a gente tem todo o tratamento de informações, as disciplinas se valendo da matemática, né, como ferramenta. O foco não é os conteúdos matemáticos para as outras disciplinas. A matemática com a especificidade dela, trabalhando os conteúdos matemáticos e a resolução de problemas, e as disciplinas lá, se valendo da problematização e dos cálculos e do tratamento de informações para poder compreender os conteúdos de geografia, os conteúdos de história, os conteúdos da sociologia. Pessoal, voltando aqui na distribuição dos dias de estudo, tem uma pergunta aqui que pediu para explicar um pouco melhor como vai ser nesses dias do planejamento e dia de estudo. Isso que a Neide explicou para vocês é referente à segunda-feira à tarde. É esse trabalho muito importante de apoio desse tutor já na escola, com o maior ponto de atenção, para junto pensar com a escola, com os professores, o diretor e o pedagogo, as estratégias que vão ser culminar dentro dessa ação. Porém, nós temos os outros 5 períodos, né? Vou dividir por período, cada meio-dia, 4 horas. Na segunda-feira de manhã, como terça, o dia todo e quarta. Nesses dias, é apenas um dia, nesses momentos, apenas é acolhimento, ou seja, aquilo que eu falei lá no início, chegar na escola, dar as boas-vindas, se apresentar, dar as boas-vindas em nome do núcleo, a gente pede também em nome da SED e tal, um bom ano letivo, dando essas boas-vindas. É apenas essa fala, não é algo moroso, né? Não precisa ficar a manhã inteira, chega, se apresenta, conversa, faz as boas-vindas e pode se direcionar a outra escola. Não precisa ficar uma manhã inteira num período, dá para visitar, e conforme a logística que vocês organizarem, dá para visitar várias escolas por período. Então, é nesse sentido, é algo bem simples, apenas de acolhida, mas também nada, também assim, passamos aqui,
risca na prancheta e parte para a próxima, assim, dentro daquele bom senso de participar, de dar uma acolhida e partir para outra escola, tá bom? Acho que vai ser um movimento geral, né, nesses 3 dias, de todo mundo, inclusive nós aqui da sede. Raf já comentou que vai visitar as escolas também, o Renato, então é algo que a gente pede para vocês estarem perto das escolas, para já começar a fazer essa aproximação, mas a gente aqui, como um todo, também vai estar fazendo a mesma coisa perto aqui, né, nas escolas próximas a nós. Um pedido do nosso secretário, do nosso superintendente, é a gente visitar todas as escolas nesses dias. Ele é fundamental para a gente dar o start no trabalho. O start foi dado lá com os eventos, com os diretores, e agora é o start dos NREs dentro das escolas, dentro daquela imagem, todo mundo abraçado lá, que apareceu a figura do time do Palmeiras lá, todos nós abraçados com a escola. É nesse sentido que o NRE tem que estar nas escolas acompanhando. Menos burocracia, menos trabalho burocrático e mais prática. Assim, o desafio maior é essa organização. Como cada núcleo, como a Neide colocou, nós temos núcleo com 40 escolas, tem núcleo com 160 escolas. Cada núcleo tem a sua realidade. Então, isso vai ser uma coisa muito interna de vocês, da equipe, junto com a chefia, de pensar de como vai ser a estratégia, a logística de trabalho em relação a essas escolas. Rony, sabe o que eu penso? Os pontos de atenção nesse momento para os técnicos que estiverem rodando pelas escolas, não tentem dar conta de tudo, né? Façam esse acolhimento. Em algumas escolas, as pessoas estão muito interessadas em falar, né? Sejam bons ouvidores, pontuem que vocês encaminharão, né, as possibilidades, os questionamentos, né, se houverem, para os departamentos responsáveis, para as pessoas responsáveis, né, e que a intencionalidade de vocês, ao visitar a escola, é aproximar, né, essa escola desses técnicos. Nós temos núcleos que estão muito acostumados com a presença dos técnicos nas escolas, mas nós temos núcleos em que isso não é uma prática, não é do cotidiano. Então, nesse núcleo que ainda não é o cotidiano, que eu não tenho a pedagoga do setor fazendo reuniões com eles, que eu não tenho o técnico passando nas escolas, que eles procurem, assim, demonstrar bastante intencionalidade de um começo de trabalho mais conjunto. Vocês devem estar se perguntando, se pensando, né? Mas a gente já teve outras propostas, tivemos outras propostas nesse sentido, né? Nós já tivemos aí o programa Superação, nós já tivemos o programa de plano de ação descentralizado. O importante é vocês saberem que a partir do momento que nós temos resultados de avaliação externa, para além da escola, a gente precisa buscar meios, então, criar políticas educacionais possíveis para atingir melhoras dentro da aprendizagem. Então, assim, o que é importante saber? Que, obviamente, a partir dos resultados do IDEB, do SAEP, era de se esperar que a Secretaria de Educação tivesse uma proposta para trabalho com a aprendizagem em termos de Secretaria de Estado, como provavelmente o Ministério da Educação também está revendo os seus programas PDE Escola, PDE Atleta e todos os outros tipos de PDE, que eram programas que vinham para ajudar as escolas que estavam mais frágeis dentro da sua aprendizagem. Então, procurem já nesse primeiro momento buscar esse acolhimento, as escolas que não têm esse acompanhamento pedagógico num primeiro momento, né, e serão visitadas. Vocês tranquilizem que foi garantido que nós vamos chegar a todas as escolas, só nós vamos começar por essas que estão precisando um olhar melhor. Todas as escolas, que é a incumbência que o nosso secretário e o nosso superintendente, que a gente visite todas as escolas nesses 3 dias. Essa logística, como eu falei, depende de cada núcleo tem um tamanho. Então, assim, buscar junto com o chefe do núcleo, pensar essa estratégia, essa logística. Quero falar com vocês, assim, desse programa do acompanhamento pedagógico.
a gente vê nele como fundamental para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, para a melhoria dos nossos indicadores. A gente tem várias questões que é colocada em relação ao IDEB, mas é a única ferramenta que eu sempre digo, é a única ferramenta que nós temos. E se nós acreditamos na educação pública, porque nós somos professores, estamos na educação, a gente tem que adotar essa ação, realizá-la com muito afinco, porque é um resultado prático, como eu já falei para vocês. E a maioria de nós que estamos hoje trabalhando em núcleos, na CL, somos fruto dessa educação pública. Então, a gente tem que contribuir, porque sim, a gente pode transformar vidas e mudar roteiros de alguns dos nossos adolescentes que estão destinados a outras situações, a evasão, ainda até uma questão de óbito, muitas vezes, por questão de iniciação do crime, e a gente tem essa ferramenta. E por isso que eu peço a vocês, mais uma vez, um voto de confiança, que todos nós, emanados, vamos chegar ao sucesso, que é atingir o objetivo principal, que é a qualidade de ensino das nossas escolas públicas do Paraná. Aqui a gente preparou agora para vocês um roteiro de observação e reflexão durante a construção do plano de ação, que é lá na segunda-feira à tarde, frisando para vocês que é no período da tarde. As perguntas a seguir servem de guia para observação e orientação para a construção do plano de ação. As questões abaixo deverão servir para fundamentar a reflexão, auxiliar o tutor e instigar o grupo a pensar sobre eles, e caso isso não esteja ocorrendo, não é um questionário, são possibilidades de instigar o ato reflexivo, que por vezes ocorre muito superficialmente. Então, a gente vai passar esse roteiro, mas não é um checklist. Não é, a escola está fazendo isso, tal, a escola tal. A gente quer a participação desse tutor, é apenas um roteiro de como ele deve observar o processo da construção desse plano de ação. É assim, a gente não quer lá, começou a construção do plano de ação às 13h30, fizeram um intervalo às 15h30. Não é isso que a gente pretende, mas sim é a construção conjunta, é a gente junto com a escola construindo. A escola está de posse do seu boletim, né, que vocês sabem muito bem, quem esteve presente em Curitiba e em Faxinal, e tem o plano de ação trabalhando no Seminário de Aprendizagem em Foco. Então, ele está com esses dois elementos na sua mão. Então, assim, vai ser desenvolvido. Foi reservado tempo suficiente para a realização dessa atividade? Isso que ele tem que observar. O tempo foi suficiente, foi muito apressado, tal, é uma observação. Como a atividade de construção do plano de ação foi organizada? Em grupos, plenário, isso é importante. E como volto a frisar para vocês, a gente acredita muito na vivência, então, aprende fazendo. Então, é importante fazer essas provocações. Posso me meter um pouquinho? Assim, pessoal, é importante que vocês se centralizem num pouco o que a gente fez em Curitiba, né? Observação devolutiva. Eu sei que os outros técnicos que não vieram para Curitiba, eles que estão com vocês, talvez eles ainda não tenham se apropriado, porque talvez vocês não tenham feito a vivência da oficina com eles. Mas é bem importante que quando a gente vai para a escola, a gente observe e depois a gente vá dando a devolutiva. As perguntas que estão sendo feitas aqui é que, por exemplo, se você está vendo que a escola está se batendo, que ela não tem o boletim, que ela não sabe nem aonde ele está, que vocês já vão organizando isso, né? Vocês já vão perguntando, mas o boletim está onde? Vocês já tiraram? Às vezes, na segunda de manhã, já um contato com a pedagoga, né? Com a diretora, olha, já está disponível. Antevendo para que as coisas funcionem na hora. Então, as perguntinhas são, se eles estão trabalhando tranquilos, se eles mesmos já estão produzindo, e vocês estão vendo que vai levar um bom plano, beleza. Mas se vocês estão vendo que eles fogem do foco, que a cada vez eles vão discutir outras coisas, eles discutem condições e não ações, eles vão pondo uma resistência. Aí é que vocês vêm com essas perguntas de reflexão, né? Onde vocês podem ajudar a escola a caminhar sem impor, mas também sem ficar apático, olhando o que está acontecendo, né? Contribuindo. Isso. Então, a condução, continuando a condução, quem está conduzindo a construção do plano? O diretor está participando da atividade? Vocês recordam bem que nós estamos sensibilizando e orientando, pedindo aos nossos diretores que tomem frente das questões
pedagógica. Não ele dando toda a parte pedagógica, porque muitas vezes a gente não tem nem informação, mas ele tem que estar à frente, ele é uma liderança importante, ele foi eleito por uma comunidade escolar. Então, assim, ele representa muito dentro do grupo. Então, ele apoiando a equipe pedagógica é fundamental. Então, a gente vê o diretor e os pedagogos como uma equipe gestora. Como está sendo a interação, participação dos professores durante a construção do plano e a dos professores das disciplinas diferentes, de português e matemática? Esse é um ponto que a gente está ressaltando, é a participação. Os professores estão participando, estão construindo junto, as outras disciplinas, não, isso não é problema meu, é do pessoal de matemática e português. Como a Neide disse lá no plano de ação, todos os quesitos se perpassam pelas outras disciplinas. Todas as frentes de atuação do plano de ação estão sendo trabalhadas, ou seja, tudo aquilo que a Neide acabou de comentar está sendo trabalhado, está sendo tomada, quais são as ações. As ações propostas são objetivas, possíveis de ser realizadas na escola atualmente. Isso é uma questão, um ponto de atenção aqui. É importante pensar nessas ações que sejam da realidade daquela comunidade escolar. Ela é possível de realizar? Não é? Porque senão nada vale a gente criar ações mirabolantes que quando a gente vai botar em prática, a gente não consegue executá-las por falta de estrutura, falta de condições, que tem outros fatores exteriores que acabam não conduzindo. Então, pensar aquilo que eu sempre falo, um arroz com feijão bem feito, ele é muito bom. Então, assim, pensar ações que sejam da realidade daquela comunidade. Existem práticas que você observou em outras escolas que poderiam ser sugeridas para a realidade dessa escola? Ou seja, vocês são técnicos do núcleo, estão trabalhando, já passaram por muitas escolas, várias vivências, que vocês possam, alguma ação, alguma situação que ocorre dentro daquela comunidade, que está gerando um problema dentro do processo de ensino-aprendizagem, e vocês já viram que uma outra comunidade já superou essa situação com uma estratégia. Vocês podem sugerir, sim, trabalhando junto, dentro daquela condição de contribuição, não imposição. O detalhamento das ações e atividades possuem responsáveis a definição de início e duração. Então, essas atividades que vão ser colocadas têm um início e a duração. Então, está bem organizada, está estipulado. Vocês pensam assim, mas é coisa que o Rony está falando que é óbvia. Mas, muitas vezes, em algumas escolas, precisa que tenha essa organização, que as coisas sejam com critério, que as regras sejam claras de como está funcionando e tal, porque acaba ficando um ambiente que acaba sendo meio que tumultuado. Os pontos fortes que a escola possui, que foram levantados inicialmente, estão sendo levados em consideração para a realização de cada uma das ações, e isso é um ponto que tem que ser refletido, que não está tudo errado nas escolas. Então, assim, tem ponto que tem que ser redirecionado. Então, é aquilo que a gente fala, não dá para jogar tudo fora e começar do zero. Então, a escola fez isso no período da manhã, a gente está falando aqui no período da tarde, da segunda-feira, fez isso no período da manhã, então, à tarde, tem que ser considerado esses pontos positivos. A escola tem uma metodologia de controle de frequência dos alunos, lá, um instrumento, uma estratégia. E se ponto positivo, tem que ser levantado e tem que ser colocado em consideração. Os riscos levantados inicialmente estão sendo considerados, ou seja, também tem as questões que foram levantadas. Está sendo feito um plano de ação em cima daquilo que foi constatado, que ocorreu no ano anterior, então isso é importante. Eu queria pensar com vocês ainda a possibilidade de que, quando a gente está fazendo o plano de ação lá na escola, é muito louco, porque a gente começa a discutir, quando a gente vê, desvia. Ou a gente tem, como é começo de ano, a gente acha que tem muita disposição e acaba escrevendo coisas que depois você, caraca, fui eu que pensei isso. Então, é muito importante que vocês, quando... Sabe aquelas perguntinhas assim, mas isso vai ser feito por quem? Porque é muito comum também na escola a gente dizer, por todo mundo. Uhum. Todo mundo é responsável. Mas na hora de colocar um nome lá, acaba pondo ou o nome do diretor ou da equipe pedagógica. Uhum. É importante a gente pensar que isso é para além. A falta do aluno, como você falou, você já citou um mecanismo
que a escola pode ter, pensada, né? Vamos dizer, eles colocam o númerozinho do aluno que faltou a giz no canto do quadro superior, todo mundo sabe a todo momento quem não está presente. Mas eu também tenho o professor tendo que pensar isso e olhar esse professor se importando realmente com o fato desse aluno estar lá. Então, são procedimentos que a gente precisa fazer e encaminhamentos que são técnicos, mas eles também são de uma real preocupação com esse estudante, né? Então, mobilizar para que esse sucesso seja o sucesso de todos. Então, pensar ações que envolvam todos na execução. É isso que a Neide falou, é fundamental, porque daí tem que ver a estratégia. Que normalmente fala assim, o professor, as aulas dele tá ruim, tá uma aula maçante, uma aula monótona e tal. Aí o que a gente ouvia, né? Eu tô falando lá quando é professor, o pedagogo fala assim, você tem que buscar, então, uma metodologias diferenciadas. Mas o que é metodologias diferenciadas? Então, é importante isso que a Neide tá falando, é deixar claro, né? É possível? Qual que vai ser a metodologia diferenciada? Todo dia a gente vai fazer aula lá debaixo das árvores? Às vezes não vai dar. Então, assim, tem que ver a possibilidade e as condições que pode ser para ser executado. Então, isso é muito importante quando vocês estiverem vendo as ações e as estratégias que vai ser adotada para executá-las. E aí o técnico, eu acho que é importante ele lembrar lá da gestão de sala de aula, da hora atividade, né, como possibilidades. Então, quando a gente pensou no seminário, a gente pensou possibilidades. Gestão de sala de aula como possibilidade, hora atividade como possibilidade, tecnologia como possibilidade, para ir sendo pensada por todos dentro da escola e sendo pensada de uma forma mais integrada dentro da sede do núcleo. Então, para o encerramento desse roteiro de observação, que é a próxima que nós vamos ver agora, como será a divulgação do plano de ação entre os professores? Esse é um cuidado. Depois, quando vocês estiverem aqui com a gente em Curitiba, a gente vai fazer esse trabalho. O plano de ação vai ser engavetado, guardado e nunca mais se vê, ou só vai pegar quando chega alguém pedindo o plano de ação. Então, esse vai ser um trabalho muito importante, a divulgação. Como que foi divulgado esse plano de ação após a construção dele? Houve síntese das principais ações definidas ao final da atividade? Quais são os pontos de atenção identificados durante a construção do plano de ação? Isso também é um ponto de ser visto. O ponto de atenção é aquilo que a escola está vendo. A gente participa em várias escolas, tem escola que coloca que é o processo de ensino-aprendizagem, que está com ponto de atenção. Outras escolas é a questão do abandono, da infrequência dos alunos, as faltas irregulares, tal, da presença irregular. Foi combinado no grupo o início da implementação do plano de ação e frequência e avaliação do mesmo para redimensionamento das ações, caso seja necessário. E isso também, o plano de ação é um plano, é um planejamento, né? Ele não está acabado, ele não está isso não pode fugir. Então, é importante as retomadas e replanejar. Como eu falei para você, isso é uma coisa óbvia muitas vezes para a gente, mas que na escola que acaba que tem que ser pensado. Quantos de vocês já viram que o professor entrega o planejamento do ano todo? Dos 3 trimestres, dos 4 bimestres, dos 2 semestres? A gente vê, tem escola que acontece isso, vocês devem ter vivenciado. Então, esse momento é importante vocês estarem fazendo esta provocação nas nossas escolas. Sabe, eu também queria falar só mais um pouquinho. Então, vamos pensar assim, pessoal. O que é importante desse slide que o Rony trabalhou? Que, assim, vocês lá no dia da segunda-feira, vocês já sugeriram para o grupo que finalize esse plano, porque o povo tem muita preocupação com a forma, e aí, porque não está bonito, porque não está... o que é essencial? Que eles já terminem esse plano, mesmo que não esteja no melhor formato possível, e que ele já seja socializado, que ele vá, né, depois de digitado, para as paredes da escola, para que todos vão lembrando dele, né? Isso já lá na entrada da secretaria, quando os pais vêm, no pátio, para que os alunos vejam, na sala de professores, né, na sala da direção, porque outros planos depois vão acompanhar esse plano de ação que eles escreveram.
Uma outra coisa que é importante é que eles combinem já quando que eles vão reavaliar, se aquele plano está dando certo ou não. Por exemplo, assim, vai ser 2 meses? Vai ser 1 mês? Quando que eles vão poder fazer essa retomada? Vai ser num período de hora de atividade, pegando assim com os professores por área? Como que eles pensaram isso? Não tem previsto reunião geral nesse tempo? Não tem problema, a gente vai buscando os espaços, porque o coletivo nem sempre está todo mundo junto, mas é possível retomar. E, por fim, ainda acho importante, quando vocês voltarem, aí, vocês foram lá na segunda-feira, de manhã, fizeram visita em algumas escolas, aí vocês foram à tarde, já na sua escola, direcionada com o roteiro. Passou terça, vocês estão indo para as escolas, né? Alguns estão viajando, estão se organizando, vão lá para aquele município, um técnico fica aqui, outro técnico lá, não precisa ir de 2, 3, 4 juntos, né? Pode ir se dividindo, depois faz o repasse, vai pegando nas escolas, né? Aí, na sexta-feira, é isso? Na sexta? Na quinta? Na quinta-feira, já é importante vocês marcarem uma reunião entre vocês, para vocês também poderem falar o que observaram, né? E já pensar em mecanismos de trabalhar com o que vocês observaram. Pessoal, aqui a gente tem as próximas ações, e aí a gente dividiu entre as tarefas para a gente também, da sede e do núcleo, então já puxa um pouco o que a Neide começou a comentar, né, que após essas visitações e o acompanhamento dos planos de ação, é interessante se juntar para cada um, né, poder compartilhar com o outro o que viu de bacana, o que não estava tão legal, como já tem muitas pessoas que já sabe que vai ser tutor daquela escola e justamente visitou aquela escola que estava sendo feito o plano de ação no primeiro dia à tarde, já começa a sentir um pouquinho e se aproximar dessas escolas. Então é legal ter a troca ao final dessa atividade, né? Desses 3 dias intensos de visitações nas escolas. E aí a gente pede para vocês também que a partir vocês estão com a lista de escolas que foram priorizadas. A gente tem a meta de fazer o acompanhamento pedagógico em todas as escolas, mas inicialmente a gente vai começar com essas das listas, né? Então, que vocês façam a divisão dos técnicos, quem que vai ser o tutor de cada uma das escolas, observando que o Rony colocou do perfil, né, do tutor, para a gente começar ver quem são as pessoas que a gente acredita que nosso grupo vão desempenhar bem esse trabalho, que vão se sentir à vontade de estar dentro da escola, de se desenvolver. Às vezes ainda não tem todos os instrumentos e não sabe exatamente como isso vai acontecer, mas a gente tem a formação que vai acontecer no final de fevereiro, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, para começar a instrumentalizar vocês e dar mais suporte para a saída, né, do tutor na escola. Então a gente precisa que seja feita essa escolha e divisão dos tutores pelas escolas e que ela seja finalizada também na quinta-feira e encaminhada para a gente. A gente vai mandar ainda na segunda um templatezinho, assim, uma planilhinha, só para vocês poderem preencher isso e retornar para a gente, porque a partir daí a gente também consegue organizar quantas pessoas vão vir para cá para o evento em fevereiro, para o evento agora no final de fevereiro, pensar em central de viagens e etc. Daí a gente também pede que os núcleos eles façam essa organização, né, dos técnicos que vão fazer as boas-vindas e o acolhimento, que o Rony já colocou, e começar a pensar num esboço de cronograma inicial para a ida dos tutores às escolas. A gente pretende que a primeira ida seja no começo de março, então isso é um cronograma inicial, um esboço, para vocês já irem desenhando e sentindo a ideia dessa, né, de carros, de logística e movimentação para os municípios. Aí do lado de cá, nós da SED, a gente está finalizando um documento orientador do acompanhamento pedagógico. Então, um pouco das informações que a gente já trouxe aqui para vocês nos slides, mas aprofundar isso e num documento, né, para enviar para vocês, e começar a elaborar instrumentos de acompanhamento das ações, tanto para, né, quando o tutor vai na escola, para o coordenador pedagógico que está no núcleo poder acompanhar o trabalho, tanto a escola
ter isso sistematizado, as ações, a gente conseguir ver daqui, porque a gente vai ter os tutores dos tutores, né? A gente vai estar aqui dividido em regiões, acompanhando vocês também. E daí, finalmente, como eu já adiantei também, né, no final de fevereiro, as datas ainda não estão fechadas, mas seria na última semana de fevereiro a gente fazer a formação inicial, tendo já os tutores definidos e os coordenadores pedagógicos vindo até aqui em Curitiba, para a gente poder dar o pontapé inicial nas nossas ações. A continuidade do trabalho de tutoria, é importante frisar para vocês que ele vai acontecer, então, esse primeiro momento do dia dos estudos, os nossos técnicos, aí vocês tutores que vão ser colocados, vão visitar os técnicos, mas, assim, o início do trabalho do tutor mesmo vai acontecer depois da formação aqui em Curitiba, tá? Uhum. Então, fiquem tranquilos que vai ter uma formação de 2 dias aqui em Curitiba. Como a Juliana disse, vai ser provavelmente na última semana de fevereiro, então a gente vai convocá-los, os tutores e os coordenadores, para estarem juntos, para fazer esse trabalho de formação mesmo, formação para que vocês possam iniciar o trabalho em março. Então, essa web de hoje foi para falar dos dias do estudo que começa agora segunda-feira, e também para passar um pouco do que vai ser esse trabalho do Departamento de Acompanhamento Pedagógico. Então, assim, a gente espera que tenha, pelo menos, dado uma luz para vocês do que vai ser esse trabalho. Vai ser um trabalho intenso, um trabalho muito forte, mas o que nos vai recompensar vai ser os resultados que vamos alcançar, como a gente já viu, e assim, em outros estados, em municípios, alguns municípios também, mas principalmente em outros estados que adotaram esta prática pedagógica como trabalho. Então, dentro daquela perspectiva e filosofia de trabalho do nosso secretário, que é aquela pirâmide invertida, essa é uma das ações, nós perto da escola, tipo, sede, núcleo dentro da escola, e é fundamental. Quem estava na escola há pouco tempo, como diretor, professor, sabe quanto quem está na escola nos fortalece a presença do núcleo, da sede, nas ações. Nos dá confiança, nos dá credibilidade, e isso é muito importante para executar ações pedagógicas. Assim, muitas vezes a gente, quanto técnico do núcleo, da sede, a gente não tem a dimensão do nosso papel, mas saibam que vocês fazem a diferença na vida dos nossos professores, dos nossos pedagogos e diretores. O apoio de vocês, a orientação, os encaminhamentos, é fundamental para um resultado. O pessoal deve estar se perguntando, as visitas nos municípios distantes. Nós sabemos que tem núcleo, que tem município muito longe. Como que vai ser? Vai ter bolsa, vai ter central de viagem? A gente está trabalhando que haja central de viagem. Por este motivo, quando vocês tiverem já os tutores, é importante que já desenvolvam a planilha com informação de quantas visitas vão fazer, qual município, de qual município ao município, que vocês sabem muito bem, para a gente já fazer esse planejamento, porque envolve recurso financeiro. A gente, para estar planejando a disponibilização desse recurso, é importante. Mas sempre com aquela questão do bom senso. O município, para fazer esse município, ele necessita da central de viagem? Não precisa. A gente precisa frisar isso porque assim, o recurso ele é escasso, então o recurso ele não é um recurso abundante, não é uma mina que não tem fim, que está brotando. Então o recurso ele é escasso, por isso tem que ter esse bom senso, esse planejamento de atendimento. Assim, naqueles casos que necessitam, que vocês sabem, vocês têm consciência que a pessoa vai passar, no mínimo, ela vai ficar lá, esse técnico vai ter que ficar um período lá na escola. Não tem como ele ir lá, chegar, conversar um pouco e sair e voltar. Então, ele vai passar um bom tempo dentro da escola. Então, ele vai gastar o tempo do percurso e o tempo que fica lá na escola. E isso, ele gera despesa para ele. Então, a gente quer estar contemplando, sim, mas lembrando vocês, dentro daquela questão do cuidado com o recurso público, com o bom senso. A gente fala umas coisas que, como eu falei para vocês, que é óbvio, mas é importante frisar, porque senão não vai ter uma mina de dinheiro que a gente vai pegar dinheiro toda hora, vai ter lá um cofre tirando dinheiro. Não vai ser assim, a gente vai ter um valor estipulado que a gente vai ter que
fazer a gestão dele, de como vai gastá-lo, em quais serão as prioridades. São vocês, juntamente aí com o chefe do núcleo e coordenadores, agora essa conversa com vocês, que vão elencar quais são as prioridades de atendimento, no sentido que necessita desse auxílio de central de viagem. Da minha parte, eu sou Rony, a gente apresentou nosso departamento, a gente agradece a presença de vocês hoje, aqui nessa sexta-feira à tarde, estão todos aí entusiasmados, eu sei que devem estar como a gente também, com a grande expectativa de trabalho, uma nova gestão, e a gente quer fazer a parte, sim, e eu acredito nesse trabalho, e acredito que sim, a gente pode fazer a diferença e levar o nosso Estado ao patamar devido, onde ele merece estar, quanto uma educação de referência para o Brasil, uma educação de qualidade, que é onde todos nós prezamos. Então, isso é um outro cuidado, voltando ao assunto do roteiro, sempre não ficar o número pelo número, lá, a nossa meta é 5. O que é o 5? Tem que ver, tem que trabalhar os escritores, o que nossos alunos estão aprendendo, o que não estão aprendendo. Isso é fundamental. Uhum. Você colocar um 5, ele é muito frio e muito seco. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou esperar mais uns minutinhos. Acho que não chegou mais nenhuma, né, Neito? Eu acho que o que você falou, Rony, é bem pertinente. Nós temos que dar sentido para estes números, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente pensa no acompanhamento pedagógico, antes de vocês efetivamente entrarem na escola, é que vocês consigam ver quais são esses descritores mais frágeis. Por isso que daí a gente vai ter uma parceria com a Kátia, né? Uhum. Que ela já tem toda essa informação. Vocês, muitas vezes, têm do SAEP, talvez ainda não tenham do IDEB, mas que vai ser possível vocês irem, assim, em termos de conteúdo, aonde é o ponto. Mas eu ainda digo mais, a nossa centralidade não vai ser só no processo de ensino-aprendizagem, porque, às vezes, a gente tem coisas que são condições para que o processo de ensino-aprendizagem flua, né? Uhum. Então, o Rony já conversou com a possibilidade de já na nossa primeira formação, a gente discutiu um pouco das questões que são condição. Então, se a escola tem problemas sérios com a questão dos direitos humanos, com a questão da violência, com a questão da diversidade, o que o tutor pode pensar? O que ele pode sugerir? Então, a gente vai discutir bastante o processo de ensino-aprendizagem, aí a gente vai ter os técnicos lá do departamento do currículo nos ajudando, né? Mas também vamos discutir as questões que implicam nisso, né? E assim, o Rony falou que a gente, né, estamos muito entusiasmados, então eu vejo assim, que nós estamos muito entusiasmados. No núcleo a gente costuma ficar muito assustado, né? Porque a gente está mais próximo ao trabalho de ponta, mas não pense que eu esqueci de todas as dificuldades que são, então eu tenho levantado todas, né, os entraves para a gente chegar nesse acompanhamento pedagógico, mas assim, uma das coisas que a gente tem que refletir também é se existe todo um setor pedagógico, né, dentro do núcleo, ele precisa chegar mais perto da escola, né? Então, se eu não consigo chegar mais perto da escola, precisa deixar bem claro quais são esses meus impedimentos, né? E se esses impedimentos eles estão relacionados à formação, a gente pode ajudar nesse sentido. Se esses impedimentos estão relacionados a condições de funcionamento, eles serão encaminhados para os departamentos que devem dar condições de trabalho. Acho que é por aí, né? Isso. Então, obrigado. Nenhuma pergunta? Ai, graças a Deus. Estou preocupada. Onde vocês estão, pessoal? Aqui, Rony. Não.
Então, assim, essa questão da central de viagem, a gente vai, assim, estar sendo reestruturado pela DG da Secretaria de Educação. Eu não quero falar muito sobre ela, porque vai ter toda uma orientação específica sobre o caso. Aí vocês vão falar, o Rony comentou na web que teria isso. Então, assim, a gente vai estar trabalhando, e isso aqui é uma condição que a gente acredita, para que possa acontecer a efetivo trabalho de vocês, tem que ter a condição da central de viagem. O nosso superintendente, o Raf, está trabalhando em cima disso, o nosso secretário. Então, assim, buscar a forma. Então, não vou passar isso agora, a gente espera que quando vocês estejam aqui no final de fevereiro, a gente já tenha tudo isso com um documento orientador, quais serão as condições, quem poderá ter condições de ter a central de viagem, quem não pode e tal, tudo aquilo que a gente coloca para vocês, porque é um trabalho de acompanhamento pedagógico, pode ser, eu não vejo assim que vai ser um trabalho técnico, como foi colocado na pergunta que chegou aqui agora, mas a gente está trabalhando em cima disso e não quero falar nada assim antes que a gente tenha um documento que está sendo construído pelo DG, pode saber, só quero que vocês fiquem tranquilos, estamos trabalhando em cima disso, e isso é um ponto de condição de trabalho para os tutores. A gente está levando em conta isso. Eu só quero retomar que agora, no estudo e planejamento, nesses 3 dias, é o nosso trabalho de sempre, gente. É o trabalho de ofício, né? Então, o que a gente sempre faz no núcleo? Pelo menos no núcleo nos núcleos em que eu trabalhei, né? Nos 2 que eu trabalhei, a gente fazia. A gente pega o número de carros que a gente tem, a gente divide entre os técnicos, e vai para as regiões mais distantes, né? Aí a gente chega lá naquele município, vai passando, deixando os técnicos nas escolas, depois a gente vai coletando. Isso para quando vai ficar mais tempo. Quando é só de passagens, boas-vindas, a gente vai lá em 2, 3 e passa 2 numa escola, 2 na outra, e vai fazendo esse trabalho. Agora, pensando isso para as escolas mais distantes. E nas escolas mais próximas da nossa residência, pelo menos o que a gente combinava era, eu moro lá numa região, eu moro lá em Colombo, coitada da área norte, né? Podem me matar depois. Moro lá em Colombo. Então, eu já vou visitar as escolas próximas à minha casa. Em vez de eu pegar meu carro e ir até o núcleo, que fica lá, distante, eu já fico ali na região, né? Se os técnicos do núcleo residem todos numa região central e todas as escolas são distantes de todos os técnicos, aí eu não sei como que vocês, coordenadores, podem se organizar. Mas pensando na lógica, que não é a primeira vez que a Secretaria de Educação pede esse acompanhamento bem de perto, visitando as escolas, né? E que isso, de certa forma, já é uma rotina, pelo menos na última década. Então, assim, a Neide falou da área norte, eu estava como chefe do núcleo da área norte, antes assistente, estava diretor de escola, então a gente perpassa por várias áreas, a gente sabe bem dos desafios que tem, né, tanto quanto a chefia, quanto assistente, quanto diretor de escola, e a gente está aqui para apoiar. Então, desejamos a todos vocês sucesso, todo o sucesso que vocês almejam nesse desafio, no trabalho que se inicia semana que vem, então, na segunda-feira com as escolas, e a gente tem certeza que isso vai ser alcançado pela dedicação e a competência que vocês todos têm. Contem sempre com a gente está à disposição. É importante falar para vocês que o nosso e-mail, para quem não tem, é o dap@escola.br e .gov.br. DAP, né? DAP, Departamento de Acompanhamento Pedagógico. Podem mandar e-mails, a gente está ali no grupo dos coordenadores, a Neide que sempre está respondendo. A Neide sempre está respondendo, e qualquer dúvida, a gente está à disposição, não sujeito a críticas, sugestões, a elogios também é bom, né? Então, assim, a gente quer trabalhar junto e construindo junto. Saiba que vocês têm aqui parceiros e que a gente não vai medir esforço para ajudar. A gente sabe que cada núcleo tem o seu contexto, volto a falar isso,
das suas dificuldades, dos ônus e bônus que cada núcleo tem. E, assim, a gente sabe que vai ser um trabalho intenso, mas, como eu volto a falar, vai ser gratificante. Obrigado a todos. Preciso. Obrigada, pessoal. Eu vi que já tem algumas mensagens vindo aqui no meu privado sobre as listas. Assim que a gente voltar para o Água Verde, que a gente está aqui em outro prédio, assim que a gente voltar para lá, eu já começo a responder vocês, ok? E os slides a gente vai disponibilizar já ainda aqui no DPTR, porque estão pedindo assim desesperadamente. Tá. Assim, pessoal, eu sei que o desafio é grande, eu sei que as condições ainda a gente vai vendo como que elas vão sendo dadas, mas o que eu queria era um pouquinho de esperança, né? Esperança em possibilidade de atender a escola no que realmente ela precisa. Lembre que o nosso compromisso é com a educação. Nosso compromisso é com que todos os alunos aprendam. Então, agora nós vamos ter que demonstrar isso. Um beijo bem grande. Beijo, tchau, tchau.